Oi, gente, já tem um tempinho, mas eu pedi para saber de vocês se vocês queriam que eu fizesse um vídeo resposta às coisas que a Tabata Amaral falou defendendo a reforma da Previdência. Eu preferi, já que eu não sou um especialista em reforma da Previdência, pedir que Denise Lobato Gentil, uma das maiores especialistas em Previdência do Brasil, analisasse o que Tabata Amaral falou e me dissesse o que é que ela acha. E ela completamente destruiu a argumentação da deputada Tabata Amaral, inclusive falando coisas depois sobre educação muito importantes num vídeo que eu vou postar posteriormente. Então essa aqui é só a primeira parte e amanhã vai ter um vídeo mais completo. E semana que vem a Denise Lobato Gentil já concordou comigo em fazer um outro vídeo trazendo detalhes sobre a reforma tributária. Enfim, agradeço muito a Denise Lobato Gentil e o canal aqui, vocês sabem, é a Nova Máquina do Tempo e eu sou André Teixeira Jacobino. Então vamos observar primeiro o que Tabata Amaral falou e depois a resposta de Denise Lobato Gentil. A reforma da Previdência é uma questão extremamente necessária e urgente que requer muita coragem para ser enfrentada. Se nada fosse feito, daqui 7 anos, 8 de cada 10 reais do orçamento público estariam indo para a Previdência. Isso é menos dinheiro para a educação, para a saúde e para a segurança. Para vocês terem uma ideia, programas como Bolsa Família e o BPC diminuem a desigualdade do Brasil em 1%. Só a Previdência, como ela está hoje, aumenta em 20% a nossa desigualdade. E ao contrário do que algumas pessoas estão dizendo, não é verdade que 80% da economia vem dos mais pobres. Para vocês terem uma ideia, a maior parte da economia, mais 50%, está vindo daqueles que recebem acima de 2 salários mínimos. O texto que a gente está discutindo agora não tem nada a ver com o texto enviado pelo governo. E isso só é possível porque bancadas como a Feminina, como a da Educação, alguns partidos de oposição, grupos como o Movimento Acredito, se debruçaram nos últimos meses para trabalhar, para negociar, para dialogar, para poder alterar esse texto. Se hoje a gente está garantindo a aposentadoria dos mais pobres, dos idosos mais pobres, das pessoas com deficiência pelo BPC, é porque a gente negociou. Se hoje a aposentadoria rural não sofre alteração, é porque a gente negociou. Se a gente tem regras mais brandas para os professores, se a gente manteve o tempo mínimo de contribuição em 15 anos, é porque a gente se dispôs ao diálogo. E as pessoas que não toparam participar dessa construção, que foram contra desde um princípio e se ausentaram do debate, não fizeram isso pensando nos mais pobres, fizeram isso pensando na próxima eleição, pensando no seu futuro político e não nas pessoas que mais precisam. É por isso que eu mantenho o meu voto por essa reforma da Previdência que foi construída por essa mesma Câmara dos Deputados, mantendo o meu compromisso de fazer uma oposição propositiva. Oi, gente, eu estou aqui com a grande especialista Denise Lobato Gentil, especialista em Previdência. Ela tem doutorado em Economia pelo Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Vou até pedir licença para não passar o currículo dela todo, porque a gente ficaria muito tempo aqui, é uma pessoa muito gabaritada, e agradecer a ela profusivamente por dar essa gentileza dessa conversa. E a nossa conversa vai começar com um vídeo que a Tabata Amaral soltou, falando, enfim, uma série de coisas sobre a Previdência, justificando, de certa forma, o voto dela. E eu fiquei com dúvidas, porque eu ouvi, Denise, Ciro Gomes dizendo que a maior parte da reforma, a maior parte da economia dessa reforma recai sobre os mais pobres. E depois Tabata disse que não. E aí eu fico confuso, porque eu queria ouvir realmente de um especialista, de uma pessoa que estuda o assunto, para ajudar a esclarecer a gente compreender melhor quem está mais com a razão, enfim, compreender um pouco mais sobre essa situação, não é? Enfim, primeiro, muito obrigado pela presença e a gente vai começar conversando sobre isso. Diga aí. André, é um prazer conversar com você sobre esse assunto. Eu me sinto muito honrada, né, de você estar fazendo essas perguntas, porque é uma oportunidade de ouro para a gente responder alguns equívocos sobre a Previdência, sobre a reforma da Previdência no Brasil. Então, a primeira observação que eu quero dizer é o seguinte: há muitas afirmações feitas pelo governo, feitas pelos deputados e senadores que apoiam essa reforma, sem comprovações. Acho que falar é fácil,
Não é? O problema é que o governo não apresentou transparência sobre os impactos da Previdência, da reforma da Previdência. E o que a gente percebe é que há um esforço dos estudiosos, principalmente dentro das universidades, de correr atrás desses impactos que o governo deveria antecipar e fornecer aos cidadãos brasileiros, para que eles tenham capacidade de decidir qual é a melhor reforma que será feita para eles. Certo? Então, é quase impossível você acreditar que essa reforma vai atingir as pessoas mais pobres. Por quê? Porque o próprio governo diz de onde vai sair a economia de recursos, né? E a grande maioria dos recursos vai sair do regime geral de previdência social, um regime que já passou por inúmeras reformas e que agora 80% dos recursos o governo chama de economizados, mas que, na verdade, é corte de renda das pessoas, tem que ser entendido assim, né? Que vai fazer a economia o corte de gastos para o Ministério da Economia. Então, reparem bem, uma reforma que vai atingir o abono salarial, a aposentadoria dos inválidos e dos deficientes físicos, a aposentadoria dos professores, que vai atingir a pensão das viúvas, que vai aumentar o tempo de contribuição dos trabalhadores do setor privado de 15 para 20 anos, que vai aumentar a idade das mulheres de 60 para 61 anos, e que vai diminuir o valor das aposentadorias em 60%, vamos combinar, isso vai atingir os mais pobres? Sim, e não tem nada que o governo possa fazer para encobrir essa realidade. Veja bem, vamos começar por um dos dados, certo? O aumento do tempo de contribuição dos homens de 15 para 20 anos, que eu acho que é um dos maiores dramas dessa reforma. Por que um dos maiores dramas, André? Porque, segundo os dados disponíveis, e os últimos dados são de 2016, um homem no Brasil precisa de 12 meses para contribuir com apenas 5 parcelas. O que eu quero dizer com isso? É que, em função do desemprego, da subutilização, da precarização dos postos de trabalho, da informalidade, da subutilização da força de trabalho, os homens só conseguem contribuir com 5 parcelas a cada ano. Eles não conseguem contribuir ininterruptamente em todos os meses do ano. Conclusão, quando o governo sobe esse tempo de 5 em 5 anos, na verdade, os homens precisarão de 12 anos de trabalho adicionais para cumprir 5 anos adicionais de contribuição, certo? A falácia já começa aí, quer dizer, a idade de 65 anos, ela só existe no papel, porque a idade média de aposentadoria dos homens ficará situada em torno de 74, 75 anos. Aí eu tenho uma pergunta. Qual é a expectativa de vida no Brasil das classes mais pobres, de até, por exemplo, 5 salários mínimos? Existe algum dado que fale da expectativa de vida dos mais pobres? Existem dados urbanos, que mostram, por exemplo, que no Rio de Janeiro, as pessoas no Leblon têm uma expectativa de vida acima de 80 anos, e as pessoas nos bairros da periferia do Rio de Janeiro têm uma expectativa de vida de 59, 61 anos, certo? Mas o importante, retomando a questão que você tinha colocado anteriormente, os homens precisarão de um tempo de vida para cumprir o período de tempo de contribuição que a reforma está exigindo e que é absolutamente real, porque depois dos 60 anos de idade, as pessoas têm empregos extremamente precários, elas não conseguem se manter no mercado de trabalho. Quando elas conseguem se manter, a renda é muito baixa, então elas não conseguem contribuir. E fará com que a taxa de exclusão dessas pessoas que hoje se aposentam seja muito alta no futuro, quando a reforma for implantada. E essa taxa de exclusão, para o caso dos homens, será de 57%. Vou repetir. Das pessoas que se aposentavam em 2016, com as regras de 2016, 57% dos homens não se aposentarão
com as regras da reforma proposta pelo governo Bolsonaro. No caso das mulheres, a situação é mais grave. Com o aumento de 60 a 62 anos, a grande maioria das mulheres não se aposentará. Essa taxa de exclusão, vou repetir, das mulheres que se aposentaram em 2016 com 60 anos de idade e 15 anos de contribuição, 75% delas não teriam se aposentado se as regras da PEC do governo Bolsonaro estivessem em vigor. Ora, André, isso é um descarte populacional, porque o aumento da idade das mulheres e o aumento do tempo de contribuição dos homens vai implicar na não aposentadoria. Certo? Então, não é que essa reforma vai combater privilégios, não. Ela é uma reforma de eliminação populacional. Porque as pessoas mais pobres, elas simplesmente não conseguirão sobreviver após os 60 anos nesse país. E isso se agrava mais ainda porque eu estou dando dados para você que são anteriores à reforma trabalhista. A reforma trabalhista precarizou ainda mais o mercado de trabalho. Aumentou o desemprego, aumentou a taxa de informalidade, aumentou os empregos em tempo parcial, os empregos intermitentes. Então, essa taxa de 5 meses de contribuição a cada ano deve ter caído estupidamente. Outra coisa que é muito dita é que o tempo de contribuição teria reduzido de 20 anos para os homens para 15 anos. Acontece que isso só é válido para os que já estão no mercado de trabalho. Essa é aquilo que a gente chama de uma regra transitória. Depois que a emenda entrar em vigor, a idade para os novos ingressantes e o tempo de contribuição será 65 anos de idade e 20 anos de tempo de contribuição. O que implicará, portanto, numa imensa taxa de exclusão, porque as pessoas não conseguem mais, depois da reforma trabalhista, não é? E depois dessa recessão que nós estamos vivendo, passar tanto tempo contribuindo assim no mercado de trabalho. Então, a devastação vai ser muito grande. Isso sem falar, não é, que o abono salarial, que antes era pago para os trabalhadores que recebiam até 2 salários mínimos, será pago após a implantação da reforma para os trabalhadores que recebem apenas até 1 salário mínimo. Isso vai implicar numa queda estúpida de renda entre porteiros, recepcionistas, garçons, pessoas que trabalham na construção civil, operários da construção civil, que não adianta esconder o sol com a peneira, são os mais pobres do país. Certo? Então, a economia de recursos que se vai fazer com a população que sofre invalidez, certo? A renda dessas pessoas vai cair brutalmente. Se essa invalidez não for causada dentro do ambiente de trabalho, não for causada por questões profissionais, a aposentadoria vai cair para 60% do valor que é hoje, certo? Também vai cair as pensões. As mulheres, que são as principais sobreviventes, né, elas vão elas correm menos do que 1 salário mínimo de pensão. Por quê? Porque a regra para receber as pensões é de 60%, quer dizer, 50% mais um dependente, nesse caso é 50% mais 10% para as mulheres e os homens, que são os viúvos, e 10% para cada filho, o que significa que uma mulher que hoje receberia 100% da aposentadoria do seu marido vai passar 60% mais 10% de cada filho, o que significa, né, que se ela não tiver uma renda, se ela tiver uma renda formal, ela vai ter uma queda brutal da renda familiar para sustentar seus filhos e sustentar a si mesmas. As mulheres precisam dominar essas informações, porque só aquelas que não tiverem uma renda formal ou que tiverem um filho deficiente físico é que ficarão com 100% da pensão existente hoje. As demais mulheres, elas correm o risco de receber menos do que 1 salário mínimo. Isso é gravíssimo. É gravíssimo. Olha, assim, resumindo esse primeiro bloco,
vai haver um impacto muito grande nas famílias mais pobres e a aposentadoria praticamente vai acabar para uma parte considerável da nossa população que simplesmente não vai contribuir o suficiente para poder ter a aposentadoria. E pelos dados de expectativa de vida que você deu, de áreas urbanas, e eu imagino que trabalho rural a situação seja tão ruim quanto ou até pior, nós estamos falando de uma população mais pobre que simplesmente não chega na idade que precisaria chegar predominantemente para poder desfrutar da aposentadoria, o que significa acabar. E vai levar uma outra coisa, que você já aludiu aí na sua primeira parte, que vai haver uma redução da renda dessas pessoas, inclusive vai ter uma depressão do consumo, imagino, se você pensar em termos nacionais, com a renda menor das famílias, você vai ter uma depressão do consumo. Uma coisa que você é economista, eu vou querer conversar com você nos blocos seguintes, é a questão da depressão do consumo, é a questão do impacto que isso pode ter, para além do impacto social, mas o impacto na própria atividade econômica, que eu acho que é uma coisa que a gente precisa conversar. Então eu considero que a fala da Tabata foi amplamente respondida por você, e com isso eu vou fechar esse primeiro bloco da nossa conversa, considerando que isso já foi respondido, e aí vamos ter mais 2 blocos de uma conversa mais densa, com mais tempo, para a gente conversar sobre os outros aspectos da reforma e o impacto econômico. Tá certo? Tá certo.